Se você ainda não sabe como funciona esse lance de porcentagem, esse vídeo é para você. Eu sou a Margarete Freitas, professora de matemática do ensino fundamental. É incrível como esse assunto, que é abordado lá no 7º e 8º ano, ainda causa tanta dúvida nos alunos até o ensino médio. Esse assunto caiu em todos os vestibulares até hoje e vai continuar caindo. Todos os concursos públicos exploram esse assunto. A maioria das empresas, na hora de contratar, não importa o cargo, sempre tem porcentagem nos testes. O fato é que a porcentagem está presente em muitas situações do nosso dia a dia. E é muito fácil ser enganado se você não sabe fazer esses cálculos. Então, ou você aprende, ou você aprende. A notícia boa é que eu garanto que você vai entender isso nos próximos minutos. Acompanhe comigo. Antes de começar, eu quero agradecer a todos os inscritos, mandar um abraço para a Verônica de São Roque, pedir aquele seu joinha e que você se concentre bastante e aproveite o conteúdo. Bom, então o primeiro fato sobre a porcentagem que eu preciso falar aqui é que porcentagem, ela é uma fração, ela é uma divisão. Temos aqui aquele famoso exemplo da pizza. Se eu dividir essa pizza em 4 partes iguais, eu tenho a fração 4/4, que representa a pizza inteira, ou 100%, que também representa a pizza inteira. Agora, se eu comer 3 partes dessa pizza, eu vou ter comido 3/4 da pizza, ou 75% da pizza. E me sobrou 1/4, ou 25%. Então, perceba que fração é a mesma coisa que porcentagem. Um outro exemplo aqui, o globo terrestre composto por 1/3 de terra e 2/3 de água. Agora vou falar em porcentagem, eu tenho 30% de terra e 70% de água, ok? Mais um exemplo aqui, essas pessoas podem representar 100% dos funcionários de uma empresa, tá certo? O que eu queria que você percebesse é que nesses 3 exemplos eu usei um número muito importante. Você consegue perceber que número é esse? Então eu vou ajudar. É o número 100. O número 100 ele é muito importante na porcentagem, porque a porcentagem nada mais é do que um número dividido por 100. A porcentagem é uma fração com o denominador 100. O todo na porcentagem é o 100. Ok? Vamos ver então 20%. 20% pode ser representado então por uma fração. 20 dividido por 100, 20%. Se eu simplificar essa fração, dividindo o 20 por 20 e o 100 por 20, porque tudo que eu faço no numerador eu tenho que fazer no denominador. Aí eu tenho 1/5. 1/5 representa 20% de um total. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um total, um todo, e dividir 5 partes de 20, eu vou ter uma parte que vai representar 1/5, ou 20%. Agora eu vou fazer o contrário. 2/5 representa quanto em porcentagem? Agora eu vou partir da fração e chegar na porcentagem. Então eu tenho que dividir o 2 pelo 5, então eu vou dividir aqui, deu 0,4, mas agora eu preciso multiplicar por 100. Então, para multiplicar por 100, é só andar 2 casas à direita com a vírgula. E aí eu tenho 40%. Muito bem. 97% dos alunos entregaram as atividades. Quantos não entregaram? Então, perceba que eu não sei quantos alunos tem. Eu só sei que 97% deles entregaram. Não importa quantos alunos tem, eu tenho que partir do todo, do total. Quem é o total aqui? O total é o 100. 100% dos alunos é o total. Menos o 97% que entregaram, então quem não entregou? 3% dos alunos ainda não entregaram as atividades.
Calcular a porcentagem é multiplicar e dividir por 100. Agora, preste muita atenção nesse slide, porque esse slide é o slide mais importante desse vídeo, tá? Calcular a porcentagem é multiplicar e dividir por 100. Vamos ver, então, alguns exemplos. Quanto é 8% de 400? 8 vezes 400. Então, ó, primeiro eu vou multiplicar. 8 vezes 400 deu 3.200. Agora eu vou dividir. Vou pegar o resultado, 3.200, dividir por 100. E aí eu tenho a resposta 32. Quanto é 8% de 400? É 32. Um outro exemplo aqui agora com número decimal, né? Quanto é 3,5% de 600? Eu vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar, ó, 3,5 vezes 600 deu 2.100. E agora eu vou dividir por 100. Só que nesse caso aqui, para ficar um pouco diferente, eu não vou dividir, eu simplesmente vou mudar a vírgula 2 casas à esquerda. Tá? Isso é a mesma coisa que dividir por 100. Ok? Então, para facilitar, já vai direto com a vírgula e fica tudo mais fácil. Então, resposta 21. Outro exemplo aqui, ó, quanto é 10% de 130? Vou fazer a mesma coisa de um outro jeito para você perceber que tem várias formas de fazer, você vai escolher uma delas para fazer. Agora eu vou colocar em forma de fração. Então, 10% vezes 130. Eu vou começar aqui cortando os zeros, tá? Então, eu vou cortar o zero do 10 com um zero do 100 e um zero aqui do 130 com outro zero do 100. Cortar os zeros, pessoal, é a mesma coisa que simplificar, é a mesma coisa que dividir. Agora eu tenho 1 no numerador e 1 no denominador, ou seja, eu tenho 1. 1 vezes 13, eu tenho 13. Então, quanto é 10% de 130? É 13. Ok? Quanto é 12,45% de 92,34? Nesse caso, eu vou colocar 12,45 sobre 100 e 92,34 também em forma de fração. Quando eu não tenho nada no denominador, eu posso colocar o denominador 1, e aí ele vira uma fração. Para multiplicar frações, eu tenho que multiplicar numerador com numerador, então 12,45 vezes 92,34, tenho lá o resultado, e 100 vezes 1, 100. Agora eu preciso dividir 1.149,633 dividido por 100. Para fazer essa divisão, eu posso simplesmente mudar a vírgula de lugar, passando ela sempre para a esquerda. E aí eu tenho 11,5, porque eu arredondei aqui, ó. 11,49 pode ser arredondado para 11,5. Em muitas situações em matemática isso é permitido, ok? Nesse outro exemplo, quanto é 20% de 60%? Agora eu tenho porcentagem de porcentagem, mas é a mesma coisa. 20% eu posso representar como uma fração e os 60% também. Então eu multiplico lá. Antes de multiplicar também eu posso simplificar, né? Cortar os zeros aqui. E aí eu vou ter 2 vezes 6, que é 12, e 10 vezes 10, que é 100. E 12 sobre 100 é a mesma coisa aqui, 12%. Nós temos lá uma loja dando um desconto, né? Um 20% de desconto, uma situação bem do nosso dia a dia. Então, esta loja está dando 20% de desconto. Quanto pagarei nesse tênis que custa R$200? Eu preciso então saber quanto é 20% de 200. Vamos montar aqui a fração vezes o 200, fazer o que nós já estamos fazendo em todos os exemplos aí, ok? E aí nós vamos ter 40. Só que o 40 ele é o desconto, ele não é ainda o que eu vou pagar, preciso ainda pegar agora o valor do tênis e subtrair os 20% que é o desconto, então eu vou pagar R$160. Ok? Agora vamos ver a regra de 3. A regra de 3, ela ajuda muito quando nós vamos fazer cálculo de porcentagem. Tá? Ela é matadora, a regra de 3 sempre dá certo. Então, ó, a comissão de um vendedor é de 10% sobre o valor das peças que ele vende. Se ele vendeu R$9.000 durante o mês, quanto ele recebeu?
Então, vamos fazer uma regra de 3. Para fazer a regra de 3, nós temos que ter duas colunas. Uma coluna de dinheiro e a outra coluna de porcentagem. Então, eu tenho 9.000 representa 100%. Quantos reais representam 10%? Então, é só multiplicar aqui em cruz, né? 100 vezes x é igual a 9.000 vezes 10. 100 vezes x é 100 vezes x, 9.000 vezes 10, 90.000. E agora, eu pego o 100, né, que está multiplicando, eu passo ele dividindo, e aí eu vou ter 90.000 dividido por 100, 900. É o salário dele, é o quanto ele vai ganhar de comissão. Então, R$ 900. Vamos ver agora como que funciona a porcentagem usando uma calculadora. Tem aqui um probleminha, né? A comissão de um vendedor de carros é de 5%. Quanto ele receberá se ele vender um carro de 50.000 reais? Então, como que eu faço esse cálculo usando uma calculadora? É claro que isso pode variar dependendo de cada calculadora, mas basicamente você digita 50.000, depois digita a tecla porcentagem, digita 5 e depois o igual. E aí você já tem o valor da porcentagem que o vendedor terá de comissão, que é R$ 2.500. Agora eu vou trocar de calculadora e note que essa calculadora não tem a tecla porcentagem. Então, como resolver isso então? Nós vamos resolver fazendo do mesmo jeito que a gente faz a conta normalmente. Ó. Digito 5, depois dividido por 100 vezes 50.000 e depois digito igual. E aí vai retornar o valor da comissão, ok? Muito bem, espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo, me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, para pessoas que realmente precisam desse conteúdo. Estude bastante, verifique assim a porcentagem no seu dia a dia, tá? Tem muitas outras situações que entra também a porcentagem, mas eu acho que com o que nós falamos aqui, você vai conseguir resolver qualquer problema aí que tem porcentagem. Obrigada pela atenção e até mais.